Bom dia, na paz do Senhor Jesus, nosso amado Mestre. Irmãos, as igrejas de hoje em dia vivem pela fé? É sobre isso que eu quero falar. Eu tenho analisado muitas igrejas, irmãos, e muitos pastores que eu conheço, não que eu ouvi falar. Eu vejo que esses homens, eles até pregam a palavra, mas tem título de pastor, de pastores, tem títulos de pastores, e a gente vai em certas igrejas, a gente vê os erros, os grandes erros da liturgia, da direção da igreja, da administração da igreja, e com o que é falado nos púlpitos. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão, focando mais o lado material do que o lado espiritual. As pessoas falam muito em fé sem ter fé. A pessoa fala muito em vitória sem ser vitorioso. As pessoas falam muito em libertação sem serem libertos. As igrejas estão dessa forma, tipo assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu vivo. Eu não vivo dessa forma, mas eu falo o que você deve fazer. Então é complicado você, entendeu? Tentar, abrir a mente de certos líderes, de certos crentes, porque eles já estão naquele segmento mesmo, olhando só para frente, não olha em volta, não vê, entendeu? As coisas no seu todo. Eles veem o texto, não veem o contexto do mundo que eu estou falando, E eu não vou dizer especificamente porque muita gente conhece e é chato isso, mas tem uma pessoa que se converteu numa igreja aqui de Portugal, e essa pessoa começou a ir nessa igreja, foi lá, aceitou Jesus e tal, estava caminhando lá. Mas a igreja, ela tem uma pegada em pedir dinheiro que assustou a pessoa. E a pessoa simplesmente foi embora, não quis mais saber. Tudo bem, eu digo assim, quem é de Cristo fica, quem não é, vai mesmo, não tem jeito. Quem é de Cristo é, quem não é, não é. Não era para ser, amém. Mas eu estive nessa igreja, fui fazer uma visita, e eles são muito amáveis, abençoadíssimos como pessoas, mas eles estão errando, porque eles chegam a ler um texto, não leem lá aqui as 3:10 não, e eles não pedem dízimo, eles pedem somente oferta. Eles falaram, vamos à hora da nossa oferta, mas tiveram que ler um texto sobre a oferta, e eu achei aquilo totalmente errado. Eles podiam simplesmente falar assim, irmão, vamos agora a hora da oferta, a igreja precisa para manutenção, amém. A gente ofertava, de qualquer maneira o povo ia ofertar. Só que eu falo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi o número de pessoas dentro da igreja, era muito pouco, entendeu? Vou dizer que tá aqui uma das mãos, só tinha esse número de pessoas dentro dessa igreja. Então eu vejo que as pessoas estão fugindo por causa de tudo que tem acontecido. Nós estamos vivendo uma época muito conturbada financeiramente, está todo mundo apertado. Então se você vai na igreja, a pessoa começa a pedir, as pessoas não vão mais, não vou não, que eu não tenho dinheiro para dar, a pessoa fica constrangida de ofertar, de não ofertar, acaba se afastando. Eu acho que falta sabedoria, eu sei, precisa, aí que eu vou entrar no ponto-chave, precisa. Amém, eu sei que precisa, a igreja precisa da oferta. Agora, como é que se resolve isso? Irmãos, porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí entra o que o pastor lá pregou ontem, sobre a fé de Davi, que disse que ia derrubar o Golias e derrubou. Essa fé, entendeu? Que ele pregou, temos que implantar dentro da igreja. Deus não deixa faltar, até porque tem muita gente
abastarda, gente com muito dinheiro em Portugal. Deus traz uma pessoa para suprir a necessidade da igreja. Eu creio dessa forma. E já aconteceu comigo, já aconteceu com pastores que eu conheço, de Deus trazer, de Deus falar. Eu conheci um pastor, irmão, porto-riquenho, lá nos Estados Unidos, e eu fui na igreja dele, e ele contou a história da igreja dele. Ele disse que ele não tinha dinheiro para nada, mas Deus chamou, e Deus falou assim: eu sou o Deus provedor. Ele falou: escolha aí um lugar para fazer a minha casa, para ser a minha casa. E ele saiu procurando pela fé, ele orando a Deus, Deus falando com ele, e foi. E quando ele chegou perto de onde é a igreja hoje, de um prédio, ele falou assim: aqui embaixo daria uma boa igreja. E Deus falou com ele: então, alugue esse, nós vamos comprar futuramente. Ele, irmão, pela fé, ele chamou o dono, ligou lá, pegou o telefone que estava na porta, ligou. E, sabe, o dono conversando com ele, isso ele contando para mim, irmãos, e para um outro pastor, o pastor Armando, que está ainda nos Estados Unidos. E ele virou, aliás, para mim, o Armando, e para o Oswaldo, também está nos Estados Unidos. Hoje é americano, está lá, brasileiro, os dois. E ele falando como é que ele conseguiu, ele falou: irmãos, coisa de Deus é coisa de doido, é pela fé, Deus, sabe, faz o que ele quer. E ele disse que ligou para esse dono e marcou para ver o local, e gostou muito do lugar. Realmente, a igreja lá é grande, é espaçosa, tem sala para tudo, uma benção. Estivemos lá, nosso pastor Armando, na época, isso em 2001, ele pregou nessa igreja, entendeu? E deu uma boa palavra lá em espanhol, e foi benção. Aí que a gente ia fazer uma aliança com esse pastor porto-riquenho. E ele disse que o dono chegou, falou, olhou lá, eu gostei muito, tal. E ele se expôs para o dono, falou: o seguinte, eu não tenho dinheiro para alugar o lugar. Ele falou: sou pastor, eu quero fazer aqui uma igreja, Deus mandou vir aqui conversar com o senhor. Ele se expôs totalmente. E ele falou assim: e eu queria muito esse lugar, agora só vou poder te pagar depois do primeiro 6 meses aqui dentro, porque eu não tenho condições de pagar, não tenho muito, o aluguel era muito alto para ele na época. E o dono falou que, infelizmente, tal, não vou poder, tal, e ele foi embora. Você acha que ele ficou decepcionado? Ele falou: não, Deus mandou, está mandado, e continuou em oração. E o dono foi embora. O dono pegou, ele tinha ligado para o dono tinha o contato dele. Ele falou: se qualquer coisa, só me liga, se eu mudar de ideia e tal. Ele falou assim: não tem condições disso aí. Como é que eu vou te dar 6 meses dentro desse lugar? Não dá. E ele foi embora. Passou, irmão, acho que 5 dias, 6 dias, não lembro mais ou menos, aquela semana. Ele falou: passou aquela semana, o dono do imóvel ligou para ele. Deus é tremendo. Aleluia. Ligou para ele e falou para ele: eu quero me encontrar com você lá no local. E ele foi lá pro local. Chegou lá no lugar. Ele falou para ele assim: o que acontece? O que você tem? Ele falou: por quê? Porque eu não durmo desde aquele dia que você foi embora, que eu falei que rejeitei a oferta, fui embora. Uma voz diz para mim: aluga para ele, aluga para ele. E eu não durmo. Essa voz fica falando dentro de mim o tempo todo: aluga para ele. Ele é meu servo. Resumindo, irmão, ele falou: fica aí 6 meses, 1 ano no local, não tem problema. Eu sei que Deus vai suprir minha necessidade. O cara tinha dinheiro, entendeu? E, sabe, ele pegou ali a igreja, reergueu a igreja, começou as pessoas irem para a igreja, né, ofertar, e hoje está lá, até hoje. Sabe por que ele falou isso? Porque quando o pastor Armando, nós fomos conversar com ele, o pastor Armando queria abrir uma igreja em língua portuguesa, para os brasileiros que estão lá em Orlando, isso aconteceu em Orlando. E ele
disse para ele, tá vendo isso que aconteceu comigo? Pode acontecer contigo também. Vai, escolha o lugar. Se for de Deus, Deus vai suprir e você aluga. Porque o pastor Armando estava achando que ele ia alugar um lugar para ter o culto, a gente também achava. Mas não, ele contou essa história, que com ele aconteceu dessa forma. E podia acontecer com o pastor Armando também. Entendeu? Mas aí o pastor Armando, né, recebeu uma outra oferta e tal, e a gente acabou fugindo. Eu, por mim, eu falei, vamos embora, porque eu creio dessa forma, irmãos. Eu creio dessa forma, Deus faz assim. Deus é Deus. Eu não entendo que vocês colocam tanta dificuldade, tanto obstáculo na ação de Deus. A fé é isso, irmão. Você não colocar obstáculo. Eu sei que vai acontecer e acabou. Eu sei que Deus vai dar e acabou. Se Deus chamou, se Deus quer ter um propósito nisso, por que você fica lutando? Deus vai me curar? Vai me curar, acabou. É assim que Deus se agrada quem tem fé. Então, voltando para essas igrejas, é isso que eu vejo. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele, diz a palavra de Deus. Então nós vivemos pela fé, irmão. Eu tinha uma escola de teatro em São Paulo, eu e o meu sócio, o Alexandre Darbili, e a gente tinha dificuldade, tem uma época que teve muita dificuldade, porque não tinha quase alunos, nós tínhamos acho que 9 alunos lá e não dava para pagar o aluguel. O aluguel lá era, a gente morava tinha escola de teatro na Pompeia, né, e ainda tinha nosso suprimento, né, comida, além de luz, tudo, telefone, tem um monte de gasto, e não dava. Eu orei a Deus, falei, Senhor, não deixa faltar, não deixa faltar. Irmãos, chegou um grupo eu não fiz divulgação, chegou um grupo de alunos lá, de uma igreja, olha só, lá em Santo Amaro, vieram de Santo Amaro, quem conhece São Paulo sabe onde é Santo Amaro, para fazer o curso lá comigo. Eram evangélicos, um grupo de igreja, e queriam pagar, não tinha que pagar, já tudo pago, pagaram, vi lá os boletos lá para eles e tal, e eles iam começar, isso foi dia de semana, na semana a gente tinha que pagar o aluguel, e no sábado eles iam começar. Irmãos, eles nunca apareceram para fazer o curso, nunca voltaram para pegar o dinheiro de volta, nunca. E nós pagamos. Eu vi aquilo que foi providência de Deus, foi providência divina de Deus, foi Deus que mandou aquelas pessoas ali. Então Deus nunca deixou faltar, irmãos, o aluguel, o alimento, nada. Por quê? Porque eu vivia pela fé. Eu sempre crio no Deus que eu sirvo. Ou você vive pela fé, ou você vai viver por vista. Vê aí que crente você quer ser, crente vista ou crente fé? A Bíblia se agrada, Deus se agrada quando a gente vive pela fé. Eu creio que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu posso contar aqui vários testemunhos de coisas que eu orei e Deus confirmou no meu coração que ia acontecer, e eu falei, vai acontecer, e aconteceu. Coisa do mesmo dia, eu orei meio-dia, antes das 5 da tarde tinha acontecido. Vou contar aqui, o vídeo vai ficar enorme. Entendeu, irmãos? Vivam pela fé. O que acontece nessas igrejas é por isso, não vivem pela fé. Muitos líderes não vivem pela fé, vivem por vista. É o que eu vejo, não que Deus pode me dar, que eu creio que Ele vai dar. Amém? Essa palavra nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus.